O ano passado conhecemos a história emocionante de um casal adventista que, após de 65 anos de união, morreram com 40 minutos de diferença no Rio Grande do Sul. Uma história que teve início no final da década de 1940. Juntos há 65 anos, Italvino Poça, de 89 anos, e Giva Alves, de 80 anos. Ela foi vítima de uma leucemia e ela acometia por um tumor na bexiga. Morreu logo depois. O casal passou os últimos momentos de mãos dadas, com as camas juntas no quarto. O pessoal do hospital os conhecia e sabiam da luta que enfrentavam, então juntaram as duas camas no quarto. Eles vieram a falecer quase no mesmo horário. Em todos estes anos de união, Italvino jamais deixou o romanticismo e preparava o café da manhã para a sua amada. Além disso todo, a presenteava com rosas nos dias dos enamorados. Ele foi incondicionalmente fiel até o final. O foco da lição desta semana é reconhecer alguns princípios como a fidelidade que, quando internalizados e seguidos, podem, de fato, nos ajudar a vencer a negatividade desse mundo caído e preservar-nos para um mundo melhor. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Vamos falar agora de dois assuntos nessa lição número 8. Estamos juntos para poder conversar sobre esses provérbios maravilhosos que estão sendo uma bênção para todos nós. E vamos falar sobre os valores divinos e também sobre as advertências para evitar a destruição. Mas antes, queremos apresentar o título da lição número 8, que é Palavras de Sabedoria. Vamos falar um pouco sobre Provérbios 20, 21 e 22. Para comentar esta lição, está mais uma vez conosco o pastor Edson Nunes, que é professor de teologia da Universidade NASP, aqui em São Paulo. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos fazer uma oração, que Deus abençoe esse momento especial, por favor. Okay. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos mais uma vez porque o Senhor cuida de cada um de nós. Te agradecemos porque a cada dia sentimos a Tua mão nos guiando. Esteja conosco durante os momentos que se seguem, no estudo da Tua Palavra, que nós te imploramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No capítulo 20, e especificamente o verso 6, existe um grupo de pessoas que proclamam sua própria benignidade. Como é que isto pode ter contraste com os verdadeiros valores que estão expressados no Provérbios, né? Aqui em Provérbios 20, verso 6, diz: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Está difícil encontrar isso. Está difícil encontrar. E essa ideia da autoproclamação é uma coisa interessante, né? As pessoas hoje, quando elas falam de si mesmas, até os defeitos são, na verdade, virtudes, né? Uhum. Então as pessoas falam assim, me diz um defeito que você tem. Eu sou muito perfeccionista. Muito trabalhador. Eu trabalho demais. Eu gosto muito de fazer as coisas direito. E isso às vezes é um defeito. Isso não é um defeito, isso é uma virtude. Mas eu gosto porque tem esse provérbio ele tem relação com um texto de Jesus, no Novo Testamento, que para mim é uma grande pegadinha que Jesus faz, né? Na parábola do fariseu e do publicano, que alguns dizem não ser bem uma parábola, que possivelmente essa história aconteceu, etc., mas isso não importa. A história está lá em Lucas, capítulo 18, o verso 9 em diante diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, né, como provérbio, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E a graça dessa parábola, pastor, é que a oração do fariseu ela é muito parecida com as nossas orações, né? E ele agradece por coisas que eu também agradeceria.
Por ter nascido num lar bom, por ter tido coisas boas, por ser, não fazer tantas coisas erradas, né? Eu tenho que agradecer a Deus por não ser um ladrão, um adúltero, etc. Tenho que agradecer a Deus porque eu tenho a possibilidade de devolver o dízimo, de fazer as coisas certas, etc. Então a oração do fariseu não é o problema. Na verdade, aqui tem uma pegadinha muito interessante. Quando a gente lê a parábola, o que a gente sente, pastor? Pareciera que está sendo uma grande hipocrisia, não sei. Uma grande hipocrisia. Quando eu leio essa parábola, e isso aconteceu um dia, eu estava de noite, acordei, não conseguia dormir, falei, eu vou ler alguma coisa da Bíblia, e abri em Lucas e comecei a ler essa parábola, esse capítulo inteiro, que tem muitas coisas interessantes. Mas aí, lendo essa parábola, eu tive pela primeira vez um insight. Estava lendo o texto, e o texto fala do fariseu e tal, e você lê o fariseu agradecendo a Deus, orando por não ser como os outros, e o publicano pedindo perdão, né, a Deus. E a primeira coisa que você sente, que eu senti nesse dia, lendo a parábola, que eu tinha sentido outras vezes, foi: desgraçado esse fariseu, que se sente justo, que acha que é melhor que os outros. Graças a Deus que eu não sou como esse fariseu. Na hora que eu falei isso, eu reproduzi a parábola. Exatamente. Porque o fariseu fala, graças a Deus que eu não sou como publicano. Então, muitas vezes a gente se fia, a nossa religião é centrada em nós mesmos, nas nossas virtudes, naquilo que a gente tem para oferecer a Deus. E às vezes eu brinco até com meus amigos que é como se a gente fizesse oração falando assim: Senhor, olha o que eu fiz para você, olha como eu sou bom para você. Esperando ouvir do céu uma resposta: de nada, meu filho, né? A gente apresenta assim as coisas agradecendo a Deus, mas na verdade a gente está pedindo que Ele agradeça a gente pelas coisas que a gente faz, né? Agora, em Provérbios 20, 12 e também o verso 9, fala um pouco sobre as formas como nós nos consideramos entre nós, né? Nós temos padrões diferentes que os que Deus tem, né? Para nós existem diferenças entre pessoas, mas para Deus não tem nenhuma diferença, o ser humano é igual. Quais são aquelas características que nivelam a todos os seres humanos? Que tem exatamente a ver com essa parábola que a gente acabou de ver, né? A gente busca essas diferenças entre a gente, mas aqui em Provérbios, capítulo 20, Salomão ele vai nivelar todo mundo por igual, dizendo o seguinte: tem duas coisas que nos unem a todos, no verso 12 e no verso 9. No verso 9 ele vai dizer: a nossa natureza pecaminosa nos une. Depois de Gênesis 3, todos nós somos pecadores, todos nós somos ruins, somos maus. O que está no nosso coração é ruim. E o verso 12 diz: todos nós somos criaturas. Ou seja, não tem um melhor ou pior, todos nós somos pecadores e todos nós somos criaturas. Não tem nenhum Deus, né? Todos somos obra criada de Deus e todos temos esse sintoma do pecado que arrastraremos até o final, mas Deus nos vai libertar um dia. Amém. Agora, em relação à vingança, o capítulo 20, verso 22, há um conselho, né? Porque a tendência natural do ser humano é, ainda que não nos vinguemos assim com atos, nosso coração está cheio de ódio para outras pessoas e estamos esperando que as pessoas fracassem e quando eles les vão mal, aí nós celebramos internamente, não? Um assunto que está no coração de todos nós. Que conselho nos dá Deus para essas pessoas? Provérbios capítulo 20, né, verso 22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Essa ideia de vingança é interessante. No texto bíblico, em vários momentos, existe o vingador, aquele que vai vir e vai vingar. Então, por exemplo, no livro de Levítico, de Números, de Deuteronômio, você tem o vingador de sangue, você tem o vingador da terra, né? Você tem aquele que levanta semente para o irmão que morreu. Todos esses são chamados de resgatadores. Só que a palavra resgatador em hebraico é a mesma para vingador. Então, por isso que em alguns momentos é traduzido como resgatador e outras como vingador. E o texto bíblico diz que Deus é o nosso vingador. No livro de Apocalipse, inclusive, diz que Deus vingará o sangue dos justos, dos inocentes que morrerem injustamente, etc. Ou seja, a vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Deus. E Ele, no tempo certo, no tempo dele, vai fazer isso. Então, não é a sua... o seu dever, a sua incumbência se vingar. A sua incumbência é esperar no Senhor. Ele vai fazer o que precisa ser feito. E justamente, né? E esse esperar, e depois surge a palavra esperança. Sim. Dessa expressão, né? E finalmente, no livro de Provérbios, nós encontramos aí uma declaração que fala sobre a educação. Instrua a criança em seu caminho, ensina a criança em seu caminho.
essa expressão de educação é básica na cultura hebraica, né? Sim, E logicamente para nós também, né? Aqui o verso ele é interessante, que o 22, verso 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o ensino aqui, ele vem de um verbo, hanar, que ele tem a ver com dedicação, tá? Com dedicação, treinamento. E esse verbo ele vai aparecer em Deuteronômio 20, verso 5, 1 Reis 8, verso 6, 63, associado com o templo. Então, a ideia é a gente ver os nossos filhos como um edifício do Senhor. E Paulo vai trabalhar um pouco isso em 1 Coríntios 3 e 6, né? Ver como um edifício do Senhor e nos preocuparmos com a construção desse edifício, de colocar tijolo por tijolo, treinando, mas dedicando esse edifício, esse filho, essa criança, para o Senhor, né? Para que Deus faça morada nos nossos filhos. Aos pais é comissionado, diz Ellen White, a grande obra de educar e preparar os filhos para a vida futura e imortal. Parece que nossa educação não é apenas para viver aqueles 70, 80 anos na vida, é para a vida eternal, né? Para a vida eterna. E por isso que eu gosto dessa relação desse verbo, que a gente traduz como ensinar, com o templo, que ele também aparece no contexto do templo. Porque a ideia é você fazer da pessoa que você educa morada do próprio Deus. Amém. E isso não é só agora, é para todo sempre. Amém. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Sem dúvida que temos maior senso de satisfação quando ajudamos os outros do que quando fazemos coisas apenas para nós mesmos. Como afeta a nossa maneira de tratar a todas as pessoas a verdade de que todos somos iguais, no sentido que todos precisamos da cruz para ser salvos. Todos somos filhos e saímos das mesmas mãos criadoras de Deus. Por isso que cada vez que nós consideremos essas pessoas que estão em alguma falta ou talvez estejam tenham alguma desvantagem com a saúde ou com uma dificuldade na mente, enfim, não creamos que eles estejam abaixo de nós. Possamos orar e pedir sabedoria a Deus para que consideremos com carinho em forma igual a todo mundo. Alguma outra aplicação, pastor Edson? Quando eu me tornei pai, já faz 5 anos, você começa a perceber como seus pais cuidaram de você e tem muito a agradecer a eles. Mas você também percebe a responsabilidade tremenda que você tem em suas mãos. Para aqueles de nós que somos pais, a educação dos nossos filhos é o mais importante que Deus confiou a nós, como a Ellen White mesmo coloca. E não tratar os nossos filhos como um edifício qualquer, né? Mas como o templo que o Senhor vai habitar. Ou seja, quando eu percebo meu filho como um receptáculo da presença de Deus, um lugar onde Deus vai se fazer presente para perpetuar a obra dele, a missão dele nessa terra, eu percebo que o meu legado, não tem nenhum legado maior do que a educação dos meus filhos. Não é um edifício, um livro, uma árvore ou qualquer coisa desse tipo, mas é o meu filho. Ele vai continuar a obra que Deus começou em mim. Então, Amém. Ele precisa ser a morada do Espírito Santo também. E ao longo desta lição nós falamos sobre palavras de sabedoria, fidelidade e perseverança. Aquele casal que viveu tanto tempo juntos, morreram juntos, fiéis um para o outro. Nós podemos também manter-nos fiéis para Deus nesse cometido. Vamos passar agora a escutar o comentário do nosso autor da lição, que tem um recado para todos nós. Antes de tudo, nós encontramos estas 3 palavras no contexto religioso e secular. No contexto secular, você terá as pessoas sábias, pessoas corretas e pessoas justas. No contexto religioso, você pode ter pessoas que não são sábias e que são religiosas, pessoas que não são sábias, que não são corretas e não são justas. Então, dizer que retidão e justiça, fazer essa comparação entre sabedoria, retidão e justiça é artificial. Não condiz com a realidade. Na perspectiva bíblica, é claro, em particular no livro de Provérbios, essas 3 palavras pertencem ao mesmo contexto religioso.
O melhor exemplo é dado por Salomão, que está no livro de Provérbios. Salomão é, na verdade, um dos que escreveu a maioria dos provérbios, que organizou o livro de Provérbios, trazendo a sabedoria antiga. Então, ele está por trás do livro de Provérbios. Quando Salomão foi questionado por Deus, perguntando o que ele queria que lhe fosse dado, se você olhar no livro de 1 Reis 3, verso 9, esse é o verso que eu tenho em mente aqui, você encontra, na verdade, 3 noções em sua resposta. Ele disse, me dê sabedoria para que eu possa julgar corretamente e discernir entre o bem e o mal. Aqui você encontra a retidão, distinto de bem e mal, e a preocupação em ser justo como juiz. Então, para Salomão, ser sábio significa julgar com justiça. Estar pronto para discernir entre o bem e o mal. E é por isso que no hebraico a palavra biná, que é a outra palavra para inteligência e sabedoria, vem da preposição que implica em fazer essa distinção entre o bem e o mal. Você será sábio. Você pode ser sábio quando você consegue discernir entre o bem e o mal. E você escolhe o bem. Então você é sábio. Então, é claro, você chegará a esse ponto apenas quando você reconhecer que não é sábio. E é por isso que Salomão disse, eu não sou sábio, eu sou uma criança. Tolo, por favor, me dê sabedoria. Então, Salomão foi sábio. Ele começou a ser sábio quando ele percebeu que não era sábio. Então, novamente, o princípio vem. Reconhecer que você não é sábio é o ponto inicial de ser sábio. O tempo presente é um período de solene privilégio e sagrada confiança. Ellen White diz que se os servos de Deus guardarem fielmente aquele depósito que lhes é confiado, grande será sua recompensa. A obra desinteressada, o esforço paciente e perseverante serão abundantemente galardoados. A aprovação do Mestre não é dada por causa da grandeza da obra realizada, mas em virtude da fidelidade em tudo quanto foi feito. Não é resultado de que atingimos, mas os motivos pelos quais procedemos que têm valor para com Deus. Esta semana se apresenta como uma oportunidade de ser fiel a Deus em todas as coisas. Quero orar por isso. Proponte ser fiel a Deus, não por os motivos, sino porque Deus está contigo. E isso não vai ser por acaso, vai ser obra de Deus quando nos permitimos que Ele possa agir em nosso coração. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Por favor, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis a Ti em todas as coisas, em nosso pensamento, em nossas palavras, em nossa relação com os demais. Te suplicamos que o Senhor possa fazer-nos vitoriosos cada dia, em nome de Jesus. Amém.